Deus é fantástico, né? Deus, Ele é maravilhoso. E eu quero te dizer algo. Ele te trouxe nessa noite para algo maior. O Senhor, essa noite, Ele quer falar ao seu coração. Temos visitantes aqui hoje? Se tiver, levanta sua mão. Temos? Seja bem-vindo. O que nós dizemos a eles, irmãos? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Sempre. Amo você. Qual o seu nome? Yasmin. O nome do Senhor? Vinícius. Sejam bem-vindos. Eu tenho certeza que vocês vieram porque Deus trouxe vocês aqui. Para cada um dos nossos irmãos. Irmãos, eu estou muito feliz porque fazer a obra do Senhor, ela é fantástica, ela é maravilhosa, ela é graciosa, ela te deixa leve, feliz, e é muito bom. Quando a pastora me mandou uma mensagem e falar: Juliano, você vai ministrar a palavra, e eu não pensei duas vezes em falar da parte de Deus. É o que eu falei com o pastor Leonardo, que quando a gente está apaixonado, a gente só quer falar da pessoa, né? Quando eu conheci minha esposa até hoje, sou apaixonado nela, então sempre falo para as pessoas sobre ela. Mas como eu estou muito apaixonado também por Jesus, eu sempre quero falar de Jesus. E é por isso que a maioria das pessoas aí fora falam que nós somos crentes enjoados. Mas não é enjoado, é porque nós amamos o Senhor. E o amor, ele excede todo entendimento, né? A palavra do Senhor. Eu queria ministrar uma palavra hoje da parte de Deus. Deus falou muito ao meu coração. Queria que você abrisse lá em Lucas, no capítulo 21, do 7 ao 13. Quem achou, diga amém. E perguntaram-lhe dizendo: Mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Disse então ele: Vede que não vos enganem, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Sou eu, e o tempo está próximo. Não vais, portanto, após eles. E quando ouvirdes de guerras e sedições, não vos assusteis, porque é necessário que estas coisas aconteçam primeiro, mas o fim não será logo. Então lhe disse: Levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fome, pestilências, e haverá também coisas espantosas e grandes sinais do céu. Mas antes de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e às prisões, e conduzindo-vos à presença dos reis e presidentes por amor do meu nome. E vós acontecerá isto para o testemunho. Amém? Glória a Deus. E os discípulos, nesse texto, eles tinham perguntado a Jesus, irmãos. Perguntado a Jesus feita a seguinte pergunta: quando será o fim do mundo? Qual o sinal da tua vinda? Eles acreditavam que Jesus Cristo viria novamente e que haveria o fim de uma era. Não o fim da terra, nem o fim do mundo, como pensamos, mas dos cosmos e do sistema mundial dominado pelo mal. Então, há um versículo bem peculiar na Bíblia. Ele é um dos menores versículos que tem da Bíblia, lá em Lucas 17, versículo 32. Mas eu vou começar lendo ele no capítulo 28. Ele diz assim, ó:
Lucas 17, ele começa no 28, ele diz a seguinte palavra: como também, da mesma maneira que aconteceu no dia de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas harpas em casa, não desça a tomá-las. Da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu queria falar hoje sobre um texto, e o meu tema hoje era o seguinte texto: lembrai-vos da mulher de Ló. Agora, por que Jesus diria lembrai-vos da mulher de Ló? Coisa estranha, né? Jesus falar lembrai-vos da mulher de Ló. Então, lá em 2 Pedro, no 3º capítulo da Escritura, diz o seguinte: o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que há nelas se queimarão. E você vai me perguntar: Juliano, você acha que essas coisas irão acontecer? Bem, nós vamos começar a olhar um pouquinho para a Bíblia, e nós vamos falar lá sobre a história de Abraão. Tudo começou com Abraão. Foi chamado homem de Deus, amigo de Deus, homem de muita fé, homem segundo o coração de Deus. Assim era Abraão. Quando Deus lhe disse certa vez para levar quando Deus disse a Abraão certa vez para levar o seu filho Isaque ao monte de Moriá, ele levou Isaque para sacrificá-lo. Jesus falou para Abraão: Abraão, leve o seu melhor, né? E ele levou o seu único filho, Isaque. Mas eu quero te falar que naquele momento, Abraão era tão fiel a Deus, tão voltado ao Senhor, que ele levou o seu filho para ser sacrificado. E na hora que Abraão pegou a faca, lá no Monte Moriá, que ele foi para matar Isaque, o Senhor segurou a mão de Abraão. Mas naquele momento, irmãos, Deus estava testando para ver quanto Abraão realmente amava e obedecia a ele. Glória a Deus. E realmente Abraão o obedeceu. E Abraão viajou por todo o Oriente Médio. Começou por Ur, onde atualmente hoje foi onde aconteceu a guerra do Irã, Iraque. Depois ele foi para Arã com seu pai Terá, seguiu para Canaã e desceu ao Egito. Retornou a Betel e indo e vindo por todo o Oriente Médio, voltando e indo. E Abraão se tornou muito rico. Muito rico, grandes rebanhos, grandes gados, grandes ovelhas. E sua esposa, e junto com ele, e o seu sobrinho Ló, junto com sua esposa, que se chamava Sara. Mas nesse contexto, nessa ida e vinda, na prosperidade de Abraão e de Ló, havia um perigo. O perigo da prosperidade. A prosperidade, irmãos, frequentemente, ela nos traz também uma pobreza espiritual. Abraão cometeu alguns pecados diante do Senhor.
mas ele corrigiu os seus pecados. Ele confessou a Deus as suas falhas e Deus o perdoou. E as Escrituras dizem em Eclesiastes 6 que há um homem em que Deus deu riqueza, bens e honra, e nada falta à sua alma. E Jesus disse: é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quem são os ricos? As pessoas que vivem na Europa, na América, as pessoas que vivem na Irlanda, são consideradas pessoas ricas comparadas a outros países, a outros padrões. Mas eu quero te dizer, irmão, que mesmo que você tenha roupas para vestir, sapatos para calçar, nós já somos considerados ricos. E Jesus disse que seria difícil uma pessoa rica entrar no céu. Por quê? Por causa das tentações e perigos que a riqueza nos traz. Agora Ló também se tornou rico. Abraão era rico e Ló também. E eles decidiram ali na sua caminhada a se separar. Cada um vai seguir um lado. Um vai para um lado, outro vai para outro. Porque os seus céus estavam se desentendendo, estavam brigando ali entre si. E Abraão falou para Ló: Ló, se você quiser ir para a esquerda, né? Se você quiser ir para a esquerda, eu vou para a direita. Mas se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Ló olhou para o vale e viu as bem irrigadas planícies do Jordão. E ele também olhou e viu Sodoma. A sua esposa e seus filhos provavelmente incentivaram ele a ir para Sodoma. Sodoma, irmãos, era uma cidade perversa. Imagina uma perversidade de um lugar. Era Sodoma. Ezequiel, o profeta, certa vez ele disse, irmãos, que essa foi a iniquidade de Sodoma, o orgulho. Sodoma era muito orgulhosa. Eles excluíram Deus. Estavam orgulhosos de si mesmos e das coisas que haviam feitos. E então, diz o texto, estavam cheios de pão, com abundância de ociosidade. Tanto ela como suas filhas, e outras palavras, tinham tudo o que precisavam para viver, com lazer, conforto. No entanto, não se fortaleceram a mão dos pobres, necessitados, e ignoraram os pobres, necessitados e oprimidos. Ignoraram pessoas de outras raças, ignoraram aquelas que sofreram com a fome. Eu quero te fazer uma reflexão sobre esse pequeno contexto. Muitas das vezes fazemos isso. Muitas das vezes nós ignoramos o necessitado, o oprimido. Ignoramos por conta da cor da pele. Ignoramos por conta da tatuagem. Ignoramos, irmãos, pessoas que estão passando fome na África. Não completamente, mas deveríamos fazer mais. Deveríamos avançar mais para a obra de Deus. Fazemos o suficiente, não tanto quanto poderíamos. E Deus vai nos responsabilizar por isso. Você pode ter certeza. Eles eram altivos e cometeram abominações diante de Deus.
Em outras palavras, eram orgulhosos, soberbos, ricos, tinham tudo, mas negligenciaram aos pobres e os oprimidos do mundo. Deus disse: o julgamento virá. Lá em Lucas 17, como lemos, no dia de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e enxofre, e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Glória a Deus, aleluia. Ouve isso, assim será. Como no dia de Noé, como no dia de Sodoma, assim também será o dia que antecederão a volta de Cristo. Glória a Deus. Eu acredito, irmãos, na Bíblia. Eu acredito porque a palavra de Deus ela é tão poderosa que ela tem 300 lugares no seu Novo Testamento que Jesus Cristo ele fala sobre a sua volta. Glória a Deus. É a esperança que todos nós temos. É a esperança que todo cristão, todo aquele que ama a Deus, que é temente a Deus, tem, espera pela volta do Senhor. Sabe, irmãos? Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. Ele está aqui nesse momento. Ele está falando ao seu coração. Ele está queimando aí no seu coração. Ele está falando algo dentro de você. Ele voltará. Glória a Deus. Ele virá. Ele pode vir de várias formas, irmãos, na nossa vida. Eu estava compartilhando com o pastor no curso passado. Eu tinha falado da minha tia. E essa noite ela faleceu. A noite anterior. Ela teve morte cerebral. Jesus veio para ela. Glória a Deus, aleluia. Jesus virá para todos nós. Jesus ele está à porta batendo. Ele está nos chamando. Ele está te incomodando nesse exato momento. Jovem, jovem, olha para mim. Jesus tem um chamado nas suas vidas. Jesus tem um projeto nas suas vidas. Jesus te chamou para mudar essa geração. Glória a Deus. Jesus disse aos discípulos: não tentem adivinhar o dia ou a hora. Não especulem. Nós não sabemos, mas Ele nos deixou certos sinais. E ao que parece, irmãos, esses sinais, eles estão se alinhando de uma forma, mesmo quando esses sinais foram falados lá atrás, antes da nossa conversão, lá atrás, os irmãos, lá atrás, Jesus tem falado que os sinais virão, quando os sinais aparecerem, é a vida de Jesus. E pela primeira vez na história, desde que Ele mencionou todos esses sinais, parece estar presente, indicando que a vida do Senhor está próxima. Não sabemos como certo, mas parece que sim. Porque uma das coisas que ele disse foi que o Oriente Médio estaria numa turbulência. Você vê a notícia? Você vê como é que está o Oriente Médio? Você viu como é que está o rebuliço do Oriente Médio? Ele falou sobre pestilência, que são pestes, que são doenças, enfermidades
Você viu como é que estão as pestilências ultimamente? Você viu que a gente passou por um processo de uma pandemia horrível? Fora outras doenças que tem no mundo aí aparecendo. Veja tudo que está acontecendo com as pestilências. Ele disse que o mundo inteiro estaria em tumulto. Como está o mundo hoje, irmãos? Como que está a iniquidade hoje, irmãos? Turbulento, perigoso, sufocante, difícil de se viver, difícil de morar, de estar, de andar. Observe os terrorismos, o que você mais vê aí fora, no mundo, os enormes investimentos que estamos tendo aí em armas, em exército ao redor do globo. Agora não é ser humano mais não, agora é robô. Agora são armas químicas, são bombas nucleares. É assim, ó, mexe comigo, que eu solto uma bomba, eu acabo com tudo. Hoje é isso que eles falam. Então, eu quero te dizer que os sinais estão mais presentes do que quando era antigamente. Eu vou te falar uma coisa, irmão. O mundo se autodestruiria. Você sabia disso? Se Deus não intervisse. Se Deus não estivesse aqui, se a presença do Espírito Santo não estivesse aqui, o planeta, o mundo em si se destruiria. Mas eu acredito que Deus tem algo maior para a humanidade. Eu acredito. É o que a Bíblia ensina. É o que a palavra de Deus fala. Deus tem outro plano para nós. Eu acredito que Cristo voltará e o seu reino triunfará. E aquele que nos conhece é Cristo e tem o reino de Deus dentro de si, reinará com Cristo. Glória a Deus. Eu estou ansioso, irmão. E eu queria, sabe, que você se autoavaliasse. Você está ansioso para reinar com Cristo? Para a volta de Jesus? A palavra de Deus fala que Deus é perfeito. Glória a Deus. Oh, glória. Ele diz que um estará na cama, dois estarão na cama, um será levado e o outro vai ficar. A palavra de Deus diz que um vai estar pilotando o avião, um vai ser levado e o outro vai ficar. O caminho para Magedon, irmão, é semelhante ao caminho para a destruição de Sodoma, disse Jesus. Agora observe, eles tinham uma falsa sensação. Vou terminar no horário, viu? Eles tinham uma falsa sensação de segurança. Sodoma tinha uma sensação de segurança. Nós também temos uma sensação de segurança. Nossa economia, nosso exército. Confiamos na nossa força, no nosso poderio. Mas posso te dizer uma coisa? Isso tudo pode desaparecer em algum instante. Lá em Isaías 31, diz assim: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que confiam em cavalos e colocam sua esperança em carros de guerra, mas não olham para o Santo de Israel, nem buscam ao Senhor. Eles não olharam para Deus. A maioria das vezes nós também não olhamos para o Senhor. Eles não confiaram em Deus. A maioria das vezes nós também não confiamos em Deus. Precisamos, irmão, buscar mais o Senhor. E era isso que Isaías estava dizendo. Além da falsa sensação de segurança, eles estavam envolvidos em prazeres pecaminosos. Haviam se tornado insaciáveis. Nós também somos assim. E a Bíblia adverte: o triunfo dos ímpios é curto
e a alegria dos hipócritas dura apenas um momento, no tempo. A Bíblia diz em Provérbios 14: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Parece certo seguir este caminho, mas o fim é a morte. Deus diz: até mesmo no riso o coração sente dor, e a alegria pode terminar em tristeza. Glória a Deus. Irmãos, mesmo quando você está rindo, às vezes nós sentimos tristeza. E quando você assiste jornais, vê os noticiários, assassinatos, as mulheres aí, que é o que mais hoje, misericórdia, Senhor, proteja as mulheres sendo agredidas, sendo mortas, sendo assediadas, sabe? Pai mata filho, filho mata pai, irmãos, tudo que você vê de iniquidade acontecendo, por mais que a gente sorri, por dentro também a gente está triste por conta desses acontecimentos. A Escritura diz que o povo de Sodoma estava ocupado demais para Deus, estava ocupado demais ganhando a vida e desfrutando dos seus prazeres, para dedicar algum tempo a Deus. E assim, infelizmente, somos nós. Damos a Deus o primeiro lugar em nossas vidas. É somente isso que Deus quer de nós. Deus não é uma pessoa legalista. Ele não é uma pessoa legalista, irmão. Ele só quer que você dê uma abertura no seu coração para que Ele possa entrar e fazer melhor. Ele exige o primeiro lugar das nossas vidas. Ele quer que seja o Senhor que se assenta no trono do seu coração. Ele quer controlar e governar a sua vida. E por isso Ele exigiu o seu Filho Jesus Cristo. Ele colocou ali o seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz e derramar o seu sangue para os nossos pecados fossem perdoados. Aleluia. Porque veja, irmão, o problema de hoje do mundo pode ser resumido em uma pequena palavrinha, irmão. Você sabe qual é ela? Pecado. O problema do mundo se resume em uma pequena palavrinha: pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e são destituídos da glória de Deus. Somos todos pecadores. Nascemos pecando, somos pecadores por escolha e somos pecadores na prática. Essa é a realidade. E esse pecado nos separa da vida, de um modo que não temos senso de realização. Não conhecemos o propósito e o significado de nossas vidas. Você pode buscar prazeres e diversão, mas eles não satisfazem. Ontem eu estava fazendo uma higienização. Eu tenho uma pequena empresa de limpeza de sofá. E ontem eu cheguei lá vou lembrando aqui na minha mente onde eu estava ontem. Ô Jesus, eu tenho um TDAH, tá, irmãos? Aí às vezes eu tenho que lembrar onde eu estava ontem. Eu estava em Bonfinópolis, trabalhando. E aí eu desci, vim aqui no Jardim Goiás fazer uma higienização para um cliente no estofado. E a gente tem que aprender a pegar as oportunidades. A oportunidade é que Deus te dá de falar do amor, do propósito, da vida. Porque a palavra de Deus, ela é boa, perfeita, agradável. Ela te gera vida, alegria e satisfação. E nós eu conversando com a cliente, ela falou: não, você é da igreja? Eu falei: sou da igreja, vamos lá nos visitar. Inclusive ela disse que domingo que vem vai estar aqui. E ela me falou algo bem interessante: Juliano, eu bebo, eu moro
aqui sozinho. Minha família é bênção, mas eu tenho um namorado, mora lá em Goiatuba, mas eu posso dizer uma coisa? Eu falei, pode. Fala para mim, por que eu sinto esse vazio? Irmãos, senti de falar isso no meu coração para você. Você tem uma oportunidade de estar aqui, ouvindo a voz de Deus. Porque quem está falando aqui não sou eu, é o Senhor. E você tem a oportunidade que Deus te deu de falar da sua palavra para outra pessoa. Porque é isso que Ele nos colocou aqui. Ide e pregai o Evangelho a toda criatura. E eu falei a seguinte frase para ela: você está vazia de Deus. E ela se arrepiou todinha. Falou, nossa, eu estou me arrepiando todinha. Eu falei, você está vazia do amor de Deus. Você tem sua família, você tem sua bebida, você tem seu namorado, você tem uma vida boa, vai à sua casa, chique, você é uma pessoa de vida boa, mas nada te satisfaz. E a única pessoa que vai satisfazer os desejos do seu coração, ele se chama Jesus Cristo. Irmãos, há algo lá no fundo, clama por algo além. Esses prazeres mundanos, eles não resolvem o seu problema. Ele não resolve o problema da sua família. Ele não resolve o problema do seu desemprego. Ele não resolve nada. Ele está fora do equilíbrio. Há algo errado. E eu quero te falar, eu quero que você pegue essa história de Sodoma. Agora eu estou encerrando. Vou acelerar um pouquinho. Também eram culpados de idolatria. A idolatria é o pecado que Deus mais odeia, você sabe disso? E também é um pecado ocidental. Hoje, na verdade, é um pecado do mundo inteiro. Romanos 1,25 diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram coisas no lugar do Criador. Mas eu posso te dizer uma coisa? Qualquer coisa em sua vida que ocupe o lugar de Deus em sua vida é idolatria. Qualquer pensamento que ocupa o lugar de Deus em sua mente é idolatria. Glória a Deus. Aleluia. É idolatria, irmão. Oh, aleluia. Glória a Deus. Torna-se o seu Deus. Além disso, eles também eram culpados de perversão sexual. Uma das últimas direções que uma nação toma antes do julgamento costuma ser essa, geralmente encontrada em sociedade abastada. Não relações sexuais normais, mas perversas de vários tipos. Sodoma era assim. Tinha uma prostituição terrível. E não era normal. Era coisa de louco. Era loucura. Era tentativas de encontrar novas maneiras de obter prazer através do sexo. Isso se tornava uma ocupação, irmãos, em tempo integral para muitas pessoas. Basta hoje em dia você ir na banca de revista, o que você vai ver lá? Revista de mulheres, pornografia, homens, mulheres. Vai na locadora alugar o filme que tem lá? Vídeos pornográficos. E você verá uma infinidade de publicação dedicada a isso, tentando encontrar algo novo, ângulo, alguma coisa, uma abordagem. Agora, no meio de tudo isso, em Sodoma, eu vou te falar, vivia Ló. Havia escolhido Sodoma como seu lar, e as escrituras diz que ele era infeliz, ele era atormentado. O problema de Ló era que ele tinha um pé no reino de Deus e o outro pé aonde? Você sabe? No mundo pecaminoso.
também não era feliz no reino de Deus, e ele também não era feliz no mundo pecaminoso. E muitos de nós, irmãos, somos assim. Frequentamos a igreja, somos membros de uma igreja, acreditamos em Deus com a cabeça, às vezes lemos a Bíblia e temos uma aparência religiosa, mas lá no fundo sabemos que nossos corações pertencem ao mundo, ao cosmos, e esse sistema mundano dominado pelo mal, esse é o sistema mundano dominado pelo mal. Muitas pessoas tiveram uma herança cristã, seus pais eram cristãos, você aprenderam sobre a Bíblia na escola, mas agora vocês são homens e mulheres do mundo, ou jovens, mas nunca se sentem plenamente satisfeitos com o seu relacionamento com Deus, e algo está errado, algo está faltando, algo está perdido. Você sabe que talvez não tenha nascido de novo, talvez nunca tenha realmente recebido a Cristo de forma total, completa, como seu sonho, como seu Senhor, como seu Salvador. E nesta noite é a sua noite de fazer esse compromisso. Glória a Deus. Nós temos a esperança em Cristo, nós temos algo a oferecer às pessoas: um novo dia, um novo reino, um novo mundo, uma nova terra, e nós faremos parte disso, porque estamos no reino de Deus. Irmão, Jeremias chorou por Jerusalém. Jeremias foi chamado de profeta chorão. Foi 700 ou 900 anos depois, Jesus chorou por Jerusalém. E Jesus falou: Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar teus filhos como uma galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e não quisestes. Agora o julgamento está vindo sobre ti. Deus avisou Sodoma. Ele enviou 2 mensageiros para alertá-los, mas a esposa de Ló não acreditou. Ló acreditou, ela não. Ela foi avisada: não olhe para trás, mas ela não creu. Ela olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. O pecado dela parecia tão pequeno. Olhar para trás. Estou quase encerrando. Exatamente, ela tinha sido avisada. A ira de Deus foi derramada sobre Sodoma. A esposa de Ló, assim como Abraão, sabia que isso estava chegando. Abraão orou e disse: Senhor, se encontrares somente 50 pessoas justas em Sodoma, poupará a cidade? Jesus falou o quê? Sim. Senhor, se só encontrares 40, 30 pessoas, 20, 10 pessoas justas na cidade, se pouparás? Jesus respondeu: sim. Mas acredita, irmão, não tinha nem 10 pessoas justas para que Deus poupasse Sodoma. Aleluia. Abraão orou e disse: Senhor, mas não havia nem mesmo 10 pessoas justas, totalmente comprometidas com Deus. Assim o julgamento veio. Agora, qual é a lição, irmãos, que aprendemos com essa declaração? Lembre-se da esposa de Ló. Por que Jesus disse isso? Primeiro, lembre-se de que ela era esposa e sobrinha de Abraão. Ela viveu na tenda de Abraão. Muitas vezes viu o poder de Deus.
E a quem muito é dado, muito é exigido. Sara, ela também era cananeia. Naquela época, não era permitido o casamento com os cananeus. Terceiro, acho que Jesus disse isso para que lembrássemos do pecado dela. Parece um pecado tão pequeno, mas representava algo muito profundo. Representava anos de incredulidade, representava rebeldia contra Deus. Em muitas ocasiões, Deus, em sua misericórdia, estava dando a ela uma outra chance. E Deus disse: não olhe para trás, não olhe para Sodoma. Estava sob o controle de Sodoma, estava sob o controle do diabo, mas não conseguiu evitar. E muitas das vezes é assim com a gente. Jesus está te avisando: não olhe para trás, não olhe para o seu passado, não olhe para o pecado, não vire uma estátua de sal, não seja rebelde com a palavra, não seja descrente com Deus. Oh, Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Deus foi tão maravilhoso com ela, que Deus ainda quis levar ela para um lugar seguro. Quando ela estava indo para Zor, é isso mesmo. Zoar era uma cidade de refúgio. Era onde as pessoas cometiam crimes, assassinatos, e elas iam para lá para ser julgadas, para que não pudessem ser julgadas injustamente, porque senão elas podiam ser apedrejadas instantaneamente ou espancadas. Então elas iam para lá. E quando Ló com a sua família estava indo para Zoar, o que Sara fez? Olhou para trás. Ela estava quase chegando. Ela olhou para trás. E foi naquele momento que ela virou uma estátua de sal. Agora, lembre-se que ela foi oferecida a salvação de Cristo, a um lugar de salvação e refúgio, onde os nossos pecados foram levados por Cristo. Ele fez pecado por nós. Quem não conhecemos pecado, Ele levou os seus pecados e os meus pecados. Ele tomou o meu jugo. Ele levou o inferno que eu merecia naquela cruz, quando Ele disse: meu Deus, por que me abandonaste? Foi porque Deus não estava olhando para Ele. Deus não nos abandonou. Deus não abandonou o seu filho. Ele abandonou o pecado que Ele fez. Por sua causa, ele foi oferecido a salvação. Ela poderia ter sido salva. Isso era o que estava tentando fazer, levar ela a um lugar seguro. E pelo último, lembre-se que Deus nunca julga sem antes avisar. Deus nunca vai julgar sem antes te avisar, meu irmão. Vou contar uma pequena história que eu li sobre um povoado nos Estados Unidos, na Irlanda, perdão, aonde eles passavam, tinha uma barragem, e há muitos anos atrás, eles passavam avisando. Já estou encerrando, não sei que eu passei um pouquinho, mas no final Deus vai falar com você. Eles passaram avisando a todos os moradores, a todas as pessoas, que a barragem ia desmoronar. E ninguém saiu de lá. Numa noite, essa barragem desmoronou. E dezenas, isso é verídico, de pessoas morreram. Lembre-se que quando Deus avisa,
há perigo em adiar. Glória a Deus. As Escrituras dizem: prepara-se para encontrar com teu Deus. Não adie. Quem endureceu o coração, sendo muitas vezes repreendido, será subitamente cortado, sem remédio. Glória a Venha Deus. Cristo enquanto você pode. Agora é o tempo aceito. Hoje é o dia da salvação.